da exposição bíblica, versículo por versículo, Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é vivendo como um cidadão do céu. Filipenses 1:27. Diz o texto: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês, que estáis no mesmo Espírito. Aqui no mesmo Espírito, embora aqui traduzido como minúsculo, é maiúsculo, é o Espírito Santo, tá? No mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Obrigado, ocupe o seu assento. Você sabe, desde que não impeça de você glorificar o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Após a conclusão das informações sobre sua condição, que ele estava ali no cárcere, e o progresso do Evangelho, que vai do versículo 12 ao 26, Paulo inicia uma nova sessão, abrangendo os versículos 27 do capítulo 1 e vai até o 2:18, que pode ser subdividida em 4 pontos principais. Observe, o primeiro ponto, a firmeza e a unidade diante da oposição, que vai dos versículos 27 ao 30 do capítulo 1. Segundo ponto, unidade por meio da humildade, que é do capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Terceiro ponto, o exemplo de Cristo, que vai do capítulo 2, do 5 ao 11. E o quarto e último ponto dessa sessão é chamado à obediência, que vai do capítulo 2, versículo 12 ao 18. O Evangelho permanece como elemento central, unificando ambas as sessões, tanto do verso 12 ao 26, qual que é o tema central? O Evangelho. Agora do versículo de número 27, do capítulo 1 até o 2:18, qual é o tema central? Continua sendo o Evangelho. Esse é o tema central. O apóstolo, então, exorta-os a uma vida cristã plena, assegurando que em meio às dificuldades, vivam como Cristo, firmes e trabalhando em unidade. Vamos lá, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar desse verso está aí até a primeira vírgula. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Esta palavra, esse advérbio somente, é monon no grego, que significa unicamente, apenas, ou como aqui muito bem traduzido, somente. Serve para enfatizar que a principal e única coisa que realmente importa e que Paulo deseja ouvir é a conduta deles de acordo com o Evangelho de Cristo. Então veja, isso é principal e é a única coisa que verdadeiramente importa, a conduta deles de acordo com o Evangelho. Eu repito, isto é a coisa principal e o que realmente importa, tá certo? Vamos lá. Por que a nossa conduta, isto é, o nosso modo de agir e de viver, é a principal e única coisa que realmente importa? É uma pergunta. E aí eu respondo sempre com a Bíblia, 2 Pedro 3,11, por isso que a coisa principal é o que realmente importa. Por quê? Olha o que Pedro diz a respeito da terra, do universo. O que vai acontecer com as coisas terrenas e materiais? Olha o que ele diz. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Então, o que Pedro está dizendo? Que o universo vai o quê? Perecer. Todas as coisas materiais um dia irão se dissolver em fogo, por causa do juízo de Deus, tá certo? Agora veja, que pessoas vos convém ser em santo trato. Trato aqui é conduta, é o procedimento. Então, um procedimento santo e piedade. Agora veja, então, observe que coisa tremenda. Todas as coisas materiais serão destruídas. Por isso, a principal e única coisa que realmente importa para Deus
é uma conduta santa, sem pecado e com reverência, respeito e fervor espiritual a Cristo. O que é reverência? Reverência e respeito é você amar a Deus profundamente, que você entristecer Ele, você não suporta isso. Você não suporta entristecer a Deus com o seu pecado, porque você o respeita. Você tem um respeito profundo ao Senhor. Então, olha só o que a Bíblia está nos ensinando aqui, né? Que o que verdadeiramente importa é ter uma vida santa, que não esteja maculada com pecado, e viver essa vida reverente a Deus, ok? Esta vida de fervor espiritual, porque isso agrada e glorifica a Deus. Então veja, o maior investimento que nós fazemos não é no material, porque o material um dia vai perecer. O maior investimento que fazemos é na nossa vida com Deus. Esse é o maior investimento. É isso que importa. E aí, se nós ficarmos naquela paura de conquistar, de ter, de construir, e vocês sempre sabem, quando eu falo isso, eu não estou fazendo uma censura que é errado, eu só estou dizendo que o foco da sua vida não pode ser isso, que a construção de vida humana, terrena, é só uma consequência da sua vida espiritual. Se alguma coisa você tiver que parar, o material espiritual, o que você para? O material, você fala, isso aqui eu coloco de lado, agora eu vou me deter ao espiritual. É claro, se você tiver que fazer uma escolha, porque tudo gira em torno do espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que permanece, tá certo? Então é isso que importa para Deus, tá certo? Uma conduta santa, louvado seja Deus, e uma conduta reverente, respeitosa e fervorosa ao nosso Deus. É isso que importa para nós. Agora ele diz, então, somente deveis portar-vos. Essa palavra portar-vos é tremenda, essa palavra, é politeuomai no grego, que significa viver como um cidadão celestial, viver como um cidadão do céu. Por isso que é o tema da mensagem esse. Então ele está dizendo, o que importa é você viver como um cidadão do céu. É isso que realmente importa para Deus aqui na terra, que você viva como um cidadão celestial. Que coisa impressionante. É um imperativo presente aqui, ou seja, olha o que ele quer dizer. Vivam, comportem-se continuamente como cidadãos do céu. A exortação é para que a vida deles, em todos os seus aspectos, reflita as leis de Deus. Um exemplo claro é, por exemplo, os 10 mandamentos. Você não ter imagens, você não adorar outros deuses, você honrar ao Senhor acima de todas as coisas, honrar pai e mãe, você não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar. Então é isso, tá certo? Se comportar como cidadão do céu é guardar a lei de Deus, tá certo? Eu dei o exemplo dos 10 mandamentos. É claro que a lei de Deus está muito mais além do que os 10 mandamentos, tá certo? E também refletir a cultura. O que é a cultura do reino? A cultura do reino, um exemplo claro, a cultura e a ética do reino pode ser vista em Mateus capítulo 5. Qual é a cultura do reino? Não seja arrogante, mas dependa de Deus. Seja pobre no espírito, no sentido de quê? Seja humilde. Isso é cultura do reino. Cultura do reino, bem-aventurados que choram. Eles serão consolados. Isso é a cultura do reino. No mundo diz, o homem não chora, mas isso é cultura humana. Mas a cultura do reino é o homem chora sim. Chora de depender de Deus, chora diante dos sofrimentos, mas chora porque sabe que tem um Deus que o consola, que o sustenta. Outra coisa, não guardar ressentimento, liberar perdão, isso tudo faz parte da ética e da cultura do reino, tá certo? Então, como cidadão do céu, nós temos que guardar isso. Tá certo? E assim entra, entre outras coisas, o modo de nós nos vestirmos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, isso tudo faz parte dessa cultura do reino, tá certo? E ainda, refletir ainda a lealdade do reino de Cristo. O que é a lealdade do reino? É colocar a vontade de Deus acima de tudo. Então veja só, eu repito, agora sem essa pausa, olha só o que ele quer dizer. A exortação é para que a vida deles em todos os seus aspectos reflita as leis, a cultura
e a lealdade do reino de Cristo. Ou seja, a pessoa vai colocar a vontade de Deus acima de tudo. A vontade de Deus é o que prevalece na vida desse cristão. Isso é um cidadão do céu. Então, viver, andar, comportar-se como um cidadão do céu Paulo, ele usa essa palavra em Atos 23:1, e eu vou aqui usando o exemplo dele mesmo, que ele dá. Olha o que é ser um cidadão do céu, só extraindo desse versículo, ok? Dentro daquilo que eu já falei. Pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Andado é politel omai, é vivendo como um cidadão, no caso ele do céu. Então ele está dizendo: eu tenho andado como um cidadão do céu diante de Deus, com toda boa consciência. Que fantástico! Então um cidadão do céu, ele anda diante de Deus como? Com uma boa consciência. E o que significa isso? É ter a consciência submetida ao testemunho do Espírito Santo e à palavra. Porque verdadeiramente tem pessoas que não têm consciência de que o que está fazendo é pecado, até que Cristo aponte. Lembra, João capítulo de número 8, foi pega no ato de adultério. Quem não tem? Pecado. Jesus acusou o quê? A consciência deles. E eles achavam que não tinha pecado. Por quê? Até que eles foram submetidos à palavra. Então tem pessoas que fazem coisas e acham que não é pecado, até que a palavra se manifeste. Então ter uma boa consciência não é simplesmente a consciência daquilo que, entende? Uma consciência que está deturpada. Não, é uma consciência que foi aguçada, foi purificada. Esta consciência agora tem um testemunho do Espírito Santo, está submetida à palavra. E ter, no caso, informado essa consciência com mais alto nível moral e espiritual. Louvado seja Deus. E assim viver de forma íntegra, honesta, que no caso é pureza de coração, é viver uma vida sincera e sem hipocrisia, e sem culpa, viver sem a carga do pecado e de ações que possam ser condenadas por Deus, resultando em paz interior. Louvado seja Deus! E é andar perante Deus e os homens, ou seja, ter um comportamento reto diante das pessoas, onde verdadeiramente isso é ter uma boa consciência. Não há nada que te pese, não há nada que deixe a sua caminhada, sabe aquela caminhada que você fala: meu Deus, que coisa, esse negócio me intriga. Ou seja, não tem nenhum vício prendendo ele, não tem nenhuma raiz de amargura prendendo ele, não tem nenhuma falcatrua na vida dele. Então isso é ser um cidadão do céu, é você poder pegar e dizer: eu estou em paz com Deus, estou em paz com os homens. Não tenho dívida com o seu ninguém, a não ser o amor, como diz a Bíblia. Então isso é ser um cidadão do céu, é você pegar e verdadeiramente deitar, colocar a cabeça hoje para deitar e tenho vivido uma vida cristã honesta diante de Deus. Tenho testemunhado a Cristo em todos os aspectos da minha vida. Aleluia. E também tenho tido um comportamento reto diante dos homens. Meu Deus do céu. Isso é ser um cidadão do céu. Vamos lá, voltando ao versículo 27. Aí ele diz assim: somente deveis portar-vos dignamente. Olha só. Então, aquilo que realmente importa, aquilo que é principal, é que venhamos a viver como cidadão do céu, olha só, dignamente. Essa palavra dignamente é axios no grego, que significa apropriadamente, de modo digno, de valor comparável, que corresponde a adequado. Originalmente, escute, esta palavra significa equilibrar a balanças, ou seja, duas entidades com o mesmo peso. Olha o que Paulo está dizendo: pega o evangelho aqui e põe num lado da balança, e pega a vida do cristão e põe na outra balança. Não pode dar desigualdade. Ou seja, o crente tem que ter o mesmo peso do evangelho. Isso é dignidade. Então, quando a minha vida não está de acordo com o evangelho, ou seja, a balança descai.
Então ele está dizendo, não pode, quando olhar para o evangelho e olhar para a minha vida, falar, é a mesma coisa. Meu Deus, vocês estão aqui ou já foram embora? Não desiste de ser crente não, é uma bênção ser crente. Aleluia. É viver uma vida que corresponde ao padrão estabelecido por Deus, ou seja, se colocar o evangelho de Cristo, padrão de Deus, né? E a minha vida numa balança terá o mesmo peso. Somos chamados a andar, viver o padrão estabelecido por Deus. Por isso que a nossa vida é confrontada com o quê? Com o padrão, que é Cristo, que é o seu evangelho, que é a sua mensagem, que é os seus ensinamentos. Então a nossa vida vive sendo confrontada com isso. Se a nossa vida está descaindo, você vê que o evangelho vai subindo e a gente vai ficando com a vida distante do evangelho, ou seja, não estamos na mesma medida, não estamos no mesmo peso. Ao evangelho vem o quê? Vem nos conformando à imagem de Cristo, vem nos confrontando para que a gente possa estar assim na mesma medida. Alguém falar do evangelho vai poder citar a sua vida, e alguém citar a sua vida vai se identificar com o evangelho. Aleluia. Efésios 4:1, vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Vocação aqui é chamada a salvação, com que foste chamado. Então a nossa vocação é celestial, fomos chamados para a salvação, ok? Escute, nossa vocação é o convite divino para abraçar a salvação. Quem um dia já abraçou a salvação aqui e já deu aquele grito de glória a Deus? Glória, aleluia, abraça e nunca mais desabraça dela, viu? Aqueles que abraçaram, que aceitaram a salvação, seguem o padrão estabelecido por Deus. Qual é o padrão? Jesus, o evangelho de Cristo. Notem aqui nesse versículo, que a vida cristã é comparada ao ato de andar. Veja, andeis como é digno. Olha só, a vida cristã é comparada ao ato de andar, em vez de correr ou ficar parado. Então a vida cristã não é comparada a alguém que está correndo ou alguém que está parado. É o quê? É comparada a alguém que está andando, alguém que está caminhando. Portanto, ao seguir os passos de Jesus, estamos alinhados com o tempo e o padrão do Senhor, sem estarmos indignos, atrasados ou ociosos. Pelo contrário, agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quem é que precisa correr? Quem está atrasado. Quem é que está parado, que está ocioso, não está ocupado na obra? Mas quem está no evangelho, quem está em Cristo, está no tempo de Deus. Olha, senti a graça aqui agora, hein? Está no tempo de Deus, caminhando. Aleluia, de forma equilibrada e maravilhosa. Que coisa linda. Irmão, eu sou fascinado pelo evangelho de Cristo, irmão. Eu sou fascinado, gente do céu, isso me consome dia e noite. Vamos lá. Aí ele diz, voltando aí o texto: então somente devei-vos portar-vos dignamente, de acordo ou conforme o evangelho de Cristo. Então um cidadão do céu, qual que é o padrão de vida dele? Cristo, o evangelho de Cristo. Esse é o padrão do verdadeiro cidadão do céu. Escute isso aqui também que é importante. O padrão para a conduta digna é a própria mensagem de Cristo. A vida do crente deve ser uma manifestação visível da verdade e do poder deste evangelho. Viver de acordo com o evangelho de Cristo significa viver segundo os ensinamentos e o exemplo de Jesus, focando em amor a Deus e ao próximo, e buscando a glória de Deus em todas as ações, ou seja, tudo que faz, Deus é glorificado no que Ele faz. Isso envolve um perdão constante das próprias falhas, das próprias misérias, dos próprios pecados e dos pecados dos outros também. Abandonar o egoísmo, ter fé no Senhor e imitá-lo em atitudes de serviço e bondade. Esse é o padrão do Evangelho, ou seja, esse é o padrão de Deus estabelecido através da vida do seu Filho e do seu Evangelho. Deuteronômio 5:33 tem uma palavra tremenda aqui,
andareis em todo o caminho, não é andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Qual é o caminho que Deus nos manda andar? Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o caminho que Deus nos manda andar. Anda nesse caminho, que é o meu filho. Para nós é essa a mensagem. Agora escute isso aqui. Andar em todo o caminho pode ser resumido no quê? Átrio, santo e santíssimo lugar. Porque você sabe que o tabernáculo, que tinha esses 3 compartimentos, falava da obra de Cristo, da encarnação de Cristo e do caminho traçado na salvação, que é Ele, tá certo? Ali o tabernáculo é 100% Jesus e fala do caminho da salvação, até chegar ali na presença do Senhor. Começa, enfim, aí eu vou resumir aqui para os irmãos. Vamos lá. Então, andar no caminho pode ser resumido em átrio. Átrio fala do caminho, que é o nível do corpo. Qual que é o nível do corpo? Primeiro, vida crucificada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo, uma vida pura. João 15:3. Vocês estão limpos pela palavra. Altar do holocausto e lavatório, pia. Agora, veja só, andar no caminho, tá certo, do Evangelho, conforme o Evangelho de Cristo, é andar no santo lugar. O santo lugar fala da verdade. Esse é o nível da alma. Comunhão na mesa. 1 João 1,7. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão, uns com os outros. Uns com os outros. E outra coisa, andar agora no santo lugar, que é a verdade, corresponde à verdade, que é o nível da alma, fala de comunhão, fala de vida controlada pelo Espírito no candelabro. Porque o que me enche, me controla. Você é controlado pelo Espírito Santo. E aí no altar do incenso eu tenho o quê? Uma vida de oração e adoração a Deus. Dependência e verdadeiro adorador. Agora, santíssimo, que é a vida, equivale ao nível do Espírito, que é andar e viver na presença do próprio Deus. Então, em resumo, é isso. Quer andar conforme o Evangelho? Anda no caminho, anda na verdade e na vida. Verso 27, a parte B. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Tem. A palavra e para que é rina no hebraico, que significa, no grego, que significa para que, a fim de que, indicando o propósito da conduta dos irmãos como cidadãos do céu. Logo, a vida de acordo com o Evangelho de Cristo tem um propósito de ser um exemplo. Paulo está dizendo aqui agora, então vocês vão andar como cidadão do céu, no mesmo valor do Evangelho, tá certo? Não tem diferença entre vocês e o Evangelho, vocês se tornaram um com o Evangelho, a vida de vocês reflete o Evangelho, aleluia! Para quê? Para que isso? Qual que é o propósito? A gente tem que ser exemplo para alguém. Você sabia que nós somos os Cristos desta geração? Nós somos os Cristos para esta geração. Por isso que nós somos cristãos, parecido com Jesus. Nós estamos aqui refletindo, imitando a vida de Cristo, para resultar no quê? Para que Jesus salve essas pessoas. Perceba uma coisa tremenda, esse texto aqui é forte. 1 Tessalonicenses 1,7. Olha o que Paulo fala. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Olha só, irmão. Exemplo, modelo. Esta palavra exemplo, ou pode ser traduzida modelo, no grego que significa, olha só, marca, figura formada por um golpe ou impressão. O que é impressão? É quando você pressiona alguma coisa, né? Você faz uma pressão ali e marca, sob pressão e fica uma marca. Sabe que nem aquele ferro quente? Quem já viu, pelo menos em televisão, quando se marca um gado, e aí pega aquele ferro quente e faz o quê? Uma impressão nele. Ele fica o quê? Marcado. Esse é o sentido aqui, é ter a marca. Agora, olha só que coisa tremenda. A vida cristã, no padrão do Evangelho, é um modelo que deixa uma marca profunda nos outros.
Eu e você somos como o selo de Deus, o selo do Evangelho. E aí Deus pega a vida transformada minha e sua e faz o que nas pessoas? Deixa uma marca nelas. Pega e ferrua elas e marca. Ela ficou marcada com o quê? Com o Evangelho. E é uma marca que não dá para arrancar, irmão. Escute isso aqui. Vocês estão aqui ainda, gente? Então, eu repito, na vida cristã, no padrão do Evangelho, é um modelo que deixa uma marca profunda nos outros. Somos chamados a golpear, deixar as marcas do exemplo de Cristo nas pessoas. Eu vivi uma situação, vi uma situação como essa. Escute, um pai estava com uma criança e foi comprar determinada coisa. Olha só o que é deixar uma marca. E aí, eu estou falando coisas que eu vi, tá? Não foi que me contaram, eu mesmo vi. E ele foi nesse determinado lugar. E o pai lá estava comprando um negócio e ele não viu. Mas o filho dele foi lá e tirou um negocinho do brinquedo da loja. E o pai não viu. E ele pegou e colocou na boca, tá certo? E aí ele foi. Quando chegou em casa, a mãe viu. A mãe viu e falou: mas de onde você tirou esse negócio de assobiar? Ah, peguei da loja. Sabe o que o pai fez? O pai pegou aquela criança e falou: agora você vai lá na loja, você vai pedir perdão, porque o que você fez foi roubo. Isso é pecado e você vai lá pedir perdão. E ele pega aquela criança, vai até aquela loja e chama a mulher e fala: olha, eu estive aqui tal dia com meu filho e ele fez tal coisa, eu preciso ressarcir o valor daquilo que ele fez. E aí chama a mulher ficou constrangida. E ela pegou e disse ainda assim: mas isso aqui é as crianças, não tem problema não. É criança, acontece mesmo. E o pai, com veemência, falou: isso não é normal. Isso que ele fez é contrário à fé que nós professamos. E aquela mulher, veja, olha só como esse mundo age. Pegar algo de alguém é o quê? Normal. Todo mundo faz. Mas isso não é normal, isso é grave. Isso é gravíssimo. Qual foi a marca que ficou naquela mulher? A marca do Evangelho. A marca da honestidade. Que basuri que sonabria. Elevação da cominência. Qual é a marca que ficou naquela criança que foi confrontada com o Evangelho? Fala que essa criança vai esquecer disso algum dia. Nunca mais ela esquecerá, porque o Evangelho foi cravado nele. O Evangelho foi cravado naquela criança. Quando ele tentar pôr a mão naquilo que não é dele, não vai dar, tem uma marca lá. Coma nasciente barrúcia. É muito violento isso. Vou dar um exemplo bíblico. João 13. Estávamos todos ali na mesa. E ali o que acontece? Jesus estava ceando com eles. O que eles tinham que fazer? Se levantar e lavar os pés. Como ninguém se achava o maioral e falar: não, a gente não vai mexer nisso não. Achava que era muita coisa fazer isso. Aí Jesus pegou, irmão, se levantou da mesa, pegou o avental, amarrou, olha só a cena, amarrou o avental e saiu lavando um pé de um do outro. Aí quando chegou em Pedro falou: não, o meu pé tu não lava. Ah, se eu não te lavar, você não tem parte comigo não. Então lava tudo logo, a cabeça, a mão, lava tudo. Aí ele escreve uma carta. Primeira epístola de Pedro. O que ele escreve? Sejam revestidos do quê? De humildade. O que é revestir? A palavra que ele usa? Amarrar um avental para lavar os pés. A que mandou promener sempre foi aquele dia que Jesus pegou a bacia, amarrou o avental e começou a limpar os pés deles, servindo eles. Marcou a vida de Pedro, marcou a alma de Pedro, confrontou a vida de Pedro, e ele nunca mais esqueceu esta marca. Como subderreço. Pedro ficou marcado com a humildade de servir. Nunca mais ele conseguiu tirar dele aquela marca, porque o Evangelho marca as pessoas.
Quando alguém chega até você e vem mentir para você, e você não concorda com aquilo, e você confronta ela, o que você está fazendo nela? Marcas. Aleluia. 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 Fostes modelo, fostes exemplo, a sua fé, a fé de Deus, a fé no Evangelho, a tua vida cristã marca pessoas. Agora olha só, aqui vai apertar um pouquinho, mas vai ficar tão gostoso. Para que, olha lá, quer vá e vos veja. Por que ele está dizendo quer vá e vos veja? Ele está querendo dizer o quê? Sei que não vou morrer, eu vou permanecer vivo e aí eu vou até com vocês. Não vou morrer aqui não. Ele está convicto disso, né? Lembra? Agora escute isso. A palavra veja aí é oida no grego e significa inspecionar, examinar, experimentar o estado ou condição. Isso mostra o zelo pastoral de supervisionar o rebanho, examinar o estado espiritual das ovelhas. Paulo está dizendo, eu vou ir aí, mas eu vou analisar como está o coração de vocês. Eu vou analisar como está essa vida cristã de vocês. Vou pregar o evangelho e vou colocar a vida de vocês e vou ver se está dando o mesmo peso. Eu vou analisar como está a vida de vocês, a comunhão, devocional. Vamos ver se vocês estão vivendo a vida cristã mesmo. Deixa eu ver. Agora pega isso aqui, Atos 20 e 28. Isso aqui é tão forte. Olhai, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu e estabeleceu bispo. Bispos aqui é pastores, supervisores. Para apacentardes a igreja de Deus. 3 coisas importantes nesse versículo. Primeira coisa é a mais importante de todas. Primeiro, a igreja tem dono, se chama Jesus. Você não pertence a instituições, não é as instituições que mandam em você, não é homens que mandam em você. Você obedece em homens, você segue nas instituições, mas em amor ao Senhor. Mas quem é o teu dono é Jesus. Jesus é o teu dono. Aleluia. Quem pode dizer com a mão direita levantada, Jesus é quem manda em mim? Diga, Jesus é o meu dono. Mas o crente que pertence a Cristo, ele vive, é claro, em obediência, não tem dificuldade de obedecer aos homens. Vamos lá. Segundo, o Espírito Santo, ele estabeleceu os pastores para colocar as coisas em ordem. Quem é que levantou um pastor para ele colocar ordem no meio da igreja? Foi o Espírito Santo. Está aí, ó. O Espírito Santo vos constituiu bispo. E Paulo fala, eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordem. Então o pastor, é ele que tem a visão de colocar a igreja em ordem. Cada um no seu devido lugar. Pastor tem uma visão dada pelo Espírito Santo, você não faz noção. Como diz meu pastor, tem olhos até na nuca. Tem coisa que gente não vê, mas o pastor sabe e está vendo. E às vezes a forma como o pastor age, alguns até escandalizam, mas não tem a visão, que é uma coisa que não dá para explicar, é Deus que dá, ok? Agora escute isso aqui, terceiro ponto aqui. Os pastores são supervisores de Deus na igreja para proteger as ovelhas dos falsos profetas e falsos crentes, alertá-los espiritualmente da frieza espiritual, da má conduta, dos ataques do inimigo e ensinar a palavra para crescimento espiritual. Aleluia! Por isso que o pastor usa a vara e o cajado mesmo. Ele pega a vara, afugenta o inimigo, mas também quando precisa dar umas varadas nessas ovelhinhas mesmo. Ele pega o cajado e faz o quê? Está saindo do percurso, opa, volta aqui. Vem para perto, até porque essa palavra olhar, e aí até esqueci de falar, significa trazer para perto, cuidar, prover para. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo constitui os pastores para quê? É para trazer a ovelha para perto mesmo, para alimentar ela, para instruir ela, para cuidar dela. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor.
para defender quando vê que está distorcido o evangelho, quando você vê que está surgindo uma erva daninha ali, já rebate mesmo. Pastor, é assim mesmo. E é por isso que o pastor, ele tem, vocês já conhecem a história, ele tem a vara dele, coloca a vara e conta. 1, 2, 3, opa, está faltando uma hoje aqui. Aí não vem no culto, o pastor já fica de olho, o que está acontecendo? Por que não veio? Por que não avisou? É o trabalho, isso é supervisionar a alma, é cuidar da alma da pessoa. Agora, aqui é que vai apertar, olha o versículo continuando aí, então ele diz... Para que quer vá e vos veja, mas olha o que ele também está dizendo, pode ser que quer eu esteja ausente. O que ele está dizendo? Pode ser que passe uma guilhotina em mim e eu vou morrer. Pode ser que eu não esteja mais com vocês. Então, olha o que Paulo ele está dizendo. A preocupação dele não é com a sua própria necessidade de ficar supervisionando a igreja, mas com a constância e testemunho daqueles irmãos, independente da sua presença física ali no meio deles. Está dizendo, se eu for, vocês vão dar testemunho do evangelho, de uma vida de um cidadão do céu. E se eu não estiver no meio de vocês? Vocês vão seguir do mesmo jeito. Porque a vida espiritual de vocês não depende de mim, é o que ele está dizendo. Em outras palavras, o apóstolo não está formando bebês espirituais que tem que ficar a vida inteira carregando no colo, que dependem dos outros para caminhar no evangelho. Se não for alguém empurrando, se não for alguém dando a mão, nunca vai. Paulo está dizendo, não estou aqui para formar bebezinho espiritual não, que não aguentam uma exortação, que não aguentam uma chamada de atenção. Estou aqui para formar esse tipo de gente não, é pessoa raçuda mesmo, é pessoa que tem posição espiritual mesmo, pera, cala, fúria! Chega de maturidade, em nome de Jesus. Deus não está formando bebês, a estatura perfeita, varão, é Cristo. Só vou se ficar me alisando, só caminho se ficar me ligando, pare com isso em nome de Jesus. Você não depende de ninguém para caminhar, você tem que ter a sua conduta, a sua fé. Aleluia! Na ausência de um líder, revela-se o estado espiritual de uma igreja. Vou repetir. Na ausência de um líder, revela-se o estado espiritual de uma igreja. Eu vou dar 2 exemplos apenas. No Antigo Testamento, na ausência de Moisés, o povo de Israel abandonou o culto e se corrompeu. Êxodo 32:1. E tardando Moisés em descer do monte, o povo chegou para Arão e falou: esse líder aí está muito viajando, está pregando muito fora. Vamos fazer um bezerrinho aqui. Vamos dar uma puladinha na seca aqui, ó. Vamos fazer logo um carnaval. Eu estou falando, foi carnaval que eles fizeram. E prontaram, foi um monte de coisa. E o pastor lá só orando, buscando, está no monte. De repente o Senhor fala: volta. Volta que o negócio está bravo lá na congregação. Mas por quê? Pessoas que são bebês. Bebezinho que não consegue, não pode ficar uma semana fora que já... Agora eu fico pensando, se o teu pastor morre hoje, Jesus, não, meu amado, o outro vai assumir aqui, o pau vai quebrar do mesmo jeito. É o vocabulário rasteiro que eu usei aqui para dizer, a obra vai continuar do mesmo jeito. O dia que meu pastor viaja, eu viajo junto com ele, né? Esse é o crentinho, bebê. Sua saúde espiritual não está boa não, filho. Agora, olha só como que é diferente uma igreja que tem saúde espiritual. Agora o exemplo do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus se ausentou dos discípulos. Mas os irmãos não saíram da posição. Lucas 24, 51 e 53. Subindo ao céu. Olha o que diz o texto em Lucas 24, 53. Diz assim: estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus.
Qual dos dois grupos você faz? Bebezinho de colo ainda? Tem que ficar dando melzinho na chupeta? Tem que ficar mastigando alimentinho? Porque se qualquer coisa já fala que vai sair, vai pegar as malas, vai trocar de igreja, vai trocar. Ou você ainda é bebezinho ainda? Tem que ficar, ficar aqui de bruço, dando tapinha nas costas ainda? Ah, para de graça! Aleluia! Aleluia! Você tem maturidade espiritual, você tem firmeza não em homens, mas em Cristo. Louvado esteja Deus. E é o que eu sempre digo: depois que Jesus subiu ao céu, a igreja diminuiu ou cresceu? Então, quando um pastor está ausente, a congregação tem que trabalhar o dobrado. Quando uma congregação, um pastor não está ausente e o povo some, isso demonstra o fracasso espiritual. Tem uma vergonha quando isso já aconteceu. Isso não acontece mais, mas eu ficava envergonhado diante de Deus. Eu falava, meu Deus, o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando, meu Deus? E isso é um fracasso, uma negação no nosso ministério. Eu me sinto fracassado. Graças a Deus, Deus deu vitória e quebrou isso aí, viu? Significa que as pessoas estão crescendo na fé. Agora ele diz aí, voltando, estou repetindo o versículo para ficar fixo na mente dos irmãos: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós. Ouviu o quê? Que vocês continuam andando como cidadão do céu, no padrão do evangelho. Então ele está dizendo, eu estando aqui, eu não estando, eu tenho que ouvir o testemunho de vocês. Vamos lá. A palavra aí é acerca, é peri, a respeito de. Então, o líder estando perto ou longe, o testemunho fiel do evangelho tem que ser ouvido na vida do verdadeiro cristão. Qual é o testemunho que tem que correr? Vou dar só o exemplo aqui de 1 Tessalonicenses 8, capítulo 1, verso 8 e 9. Olha o que diz, resumindo o versículo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. Olha lá, a vossa fé para com Deus se espalhou. Perceba, a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Ou seja, Paulo tinha região que não precisava mais nem pregar, porque o testemunho daqueles irmãos, de vida deles, já tinha feito a obra. Olha o 9, olha lá, que coisa tremenda, olha que testemunho lindo que soou. Qual que é o testemunho que repercutiu? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo? Qual que é o testemunho que tem que fluir da nossa vida? Conversão e serviço. Quando as pessoas olharem para nós, verem o nosso estilo de vida, tem que ver duas coisas em nós: conversão e serviço. Conversão e serviço. O que é conversão? Aqui de forma resumida: vida transformada. O que é serviço? Essência do evangelho: servir ao próximo, servir a Deus, servir a igreja. Qual que é o testemunho que tem que fluir da nossa vida? Olha, que lindo testemunho do evangelho de Cristo, que tem que ser ouvido de nós. Foi convertido e agora está servindo. Parou com os vícios, parou com os jogos, parou com a mentira, parou com as músicas mundanas, parou com a bebida, parou com o cigarro, parou com as drogas, parou com as saidinhas, parou com as boates, parou com o homossexualismo, parou com o adultério, parou com o lesbianismo. Eu vou falar até você reagir. Por que ele parou? Converteu. Jesus converteu ele. Ele está convertido. E agora, como que ele está vivendo? Está servindo. Está servindo a igreja. Está servindo aos irmãos. Diga com as duas mãos no terceiro andar: conversão e serviço. Diga para o seu irmão: é isso que Deus quer de nós. Diga para ele. Lassúria, é bacana, Lácia.
É isso que vão ouvir falar de você, ó. É uma outra pessoa. Esse aí é uma outra vida. Olha como ele é dedicado na obra. Parte final do versículo. Eu falei que as aplicações iam ser curtas. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vocês, que estáis, olha lá, estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Essa é a parte final. Essa palavra aí que estáis é esteko no grego, que significa permanecer firme, manter a posição, ficar em pé firme. Olha como um cidadão do céu ele vive, na posição dele, na firmeza da fé, na presença do Senhor. Aleluia! Aqui escute. É um imperativo presente que significa uma ordem para manter a posição continuamente, nunca sair dela. É resistir. O que é resistir? Está tomando pancada, mas não sai do lugar. Está tomando pancada, mas não abre os pontos. Está tomando pancada, mas não desiste. Está tomando pancada, mas se mantém na posição. E ainda mais, oh meu Deus, e ser constante. É atitude de firmeza espiritual e perseverança na fé. Ele não só está tomando pancada e está ficando, ele está caminhando. Porque resistir é tomar bordoada e ficar, mas perseverar é tomar pancada e prosseguir. Você vai resistir e vai perseverar, vai resistir e vai caminhar. Canal pro sobre me. Irmão, está descendo um óleo fresco aqui. Camande o que eu faço. 1 Coríntios 16, 13, Paulo dá 4 imperativos onde essa palavra aparece. Olha lá, vigiai, estáis firmes na fé, lá, mantenha a posição. Portai-vos varonilmente, que é com coragem, e fortalecei-vos, ou seja, aumentai a força. Eu falo de outro jeito aqui, aquilo que essas palavras significam. O que ele quer dizer? Estejam alertas para não caírem, primeiro, na sonolência espiritual, e segundo, nem serem destruídos pelo inimigo. Está alerta aqui, vigiai. O que Jesus falou para os discípulos? Vigia e orem para que não caiam em tentação. Vigiar o quê? É vigiar o teu coração mesmo. Porque eles não vigiaram e adormeceram. Mas o que derrubou eles? A própria fraqueza carnal foi o que derrubou eles. Então estar atento é você vigiar teu coração e tua mente. O inimigo está lançando coisas aí, para, desiste, abandona, fracassa, já fica atento. Já fica de antena ligada e fala, sai daqui. Olha o escudo da fé apagando os dardos aí, ó. A fraqueza vindo no coração. Ó você clamando ao Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Intercede por mim, Senhor. Que não tem desculpa para você ficar no pecado não. Você pode ter caído, mas vai se levantar, rapaz. Você vai se levantar. Caiu, não tem mérito nenhum em cair. Mas o bom é se arrepender e subir. Se arrepender e permanecer na presença. E o inimigo, o que a Bíblia diz? Ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. O inimigo está querendo destruir a minha vida, a sua vida. Oh meu Deus do céu. Então está alerta. Oh meu Deus, é não cair nessa sonolência e nem deixar o inimigo destruir a sua vida, porque você está na dependência do Senhor. O que é mais que ele quer dizer com esse versículo? Fiquem
alicerçados na fé, com toda resistência e perseverança. O que vai fazer com que você permaneça resistindo é justamente vocês ter um alicerce chamado fé. Você colocou a sua fé na rocha que é Cristo. Você colocou a sua fé no Deus inabalável. E a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor é como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu sou tomado de autoridade e poder para te dizer aqui nesta noite: você vai permanecer na posição que Deus te chamou, você vai permanecer na santidade que Deus te chamou, você vai permanecer no fervor espiritual que Deus te chamou, vai permanecer. Fiquem alicerçados na fé, com toda resistência e perseverança. Sejam corajosos e não tenham medo de nada nem de ninguém. E busquem mais força em Deus. É isso que ele quis dizer em todo esse versículo. Tenha coragem, vai para cima. Não se acovarde diante das situações. E confesse: eu não posso, mas Deus que eu sirvo pode. Eu não sou, mas o Deus que eu sirvo é. Eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Aleluia. Se ajeita hoje, meu filho. Se ajeita hoje na tua posição. Um verdadeiro cidadão no céu permanece na sua posição espiritual. Segundo, ele permanece como? No mesmo Espírito. Está aí, ó. No mesmo Espírito refere-se ao Espírito Santo, com um poder que nos une. Aqui ele está falando de unidade de propósito. Escute isso aqui, gente. Quando somos regenerados, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo e nos torna membros, formando um só corpo. 1 Coríntios 12 e 13. Tá certo? Capítulo 12, versículo 12 e 13. Então vamos lá. Você recebeu a palavra, você foi regenerado, o Espírito Santo pega você e te coloca no corpo. Você é batizado, imerso no corpo. E se tornou o que do corpo? Membro. Você agora é um membro do corpo de Cristo. Como o membro, veja, como que o membro está com os outros membros? Ele está unido. Mas quem que uniu eles? O Espírito. Quem uniu esses membros? O Espírito. Então a unidade de quem que é a unidade? É do Espírito Santo. Então quem que dá o poder da igreja se manter unida? O Espírito Santo. Vamos lá. Agora, já que eu sou membro do corpo de Cristo, estou unido aos irmãos, agora é minha responsabilidade ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensa, ou seja, estar sob o seu comando, isto é, estar submetido à cabeça, no caso que é Cristo. Cristo é o cabeça, e quem é que manda no corpo? É o cabeça. Então, se você é membro do corpo, você está sob os comandos de Cristo. E Cristo, Ele trabalha no quê? No seu corpo. Então, cada membro do corpo tem que estar ligado ao cabeça. Então, nós estamos ligados ao cabeça, estamos ligados aos nossos irmãos. De tal maneira que todo aquele que se submete a Cristo está unido com os irmãos. Agora veja esse texto, Efésios 4:3. Leia comigo, 3, 2, 1. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. De quem que é a unidade? Agora olha o que a Bíblia diz. Eu devo procurar guardar essa unidade. Eu não posso unir ninguém. Não, a unidade não é minha. A unidade é do Espírito. Então quem une os membros é o Espírito. Quem torna essa igreja unida é o Espírito Santo. E por que estão unidos? Porque são cidadãos dos céus. Esse é o padrão do Evangelho. Ok? Você ouviu o Pai, o Filho e o Espírito Santo desunido? Você vê desunião no céu? Não existe. Esse é o padrão que Deus reservou para mim e para você. Agora perceba, a palavra vínculo aí, no grego, significa aquilo que mantém amarrado e unido. Olha só, vínculo. Meu Deus, isso aqui é tão forte. A unidade do Espírito criou o laço de paz.
um cordão espiritual que envolve e junta o povo de Deus. A paz, por sua vez, é o fruto do próprio Espírito, que nos mantém juntos, unidos e amarrados para testemunhar o amor cristão, o Evangelho. Por que é que surgem contendas em nosso meio? Alguém deu lugar para a carne. Mas aí tem uma amarração aqui. Aqui tem um laço aqui. Qual que é o laço? Como é o nome do laço? Paz. Por favor, você tem que fazer isso. Gruda assim, ó, no sermão aí, ó. Isso, olha lá. Oh, glória. Diga, o vínculo que nos une se chama paz. Então andemos no fruto do Espírito, que é paz. Aleluia. Eba subidequessa para comonte que fachande como andaravassia. Ela baixere mi canto lebraçaio, ste que prova da caixanda cominência. Obras da carne aqui da contenda, mas fruto do Espírito é paz. Esta igreja vai continuar se esforçando, se dedicando para manter a paz, a manter a unidade pelo laço da paz. Eita Deus, estamos amarrados. O que é a paz? O Evangelho é do quê? É da paz. Jesus é o quê? Príncipe da paz. O reino é do quê? É da paz. O que é paz, irmão? Ter consciência limpa para com Deus, ter a consciência limpa para com o meu próximo, ter a certeza da minha salvação. Então veja, nós estamos amarrados com isso, com a certeza da salvação, com a consciência limpa com Deus e com o próximo. Isso é um fruto do Espírito tremendo que Ele manifesta. Que laço maravilhoso. Meu Deus, eu tenho vontade de fazer um laço e colocar na porta da casa. Laço da paz. Meu Deus, esse é o laço bom, né? Agora os laços da carne vai ser quebrado em o nome de Jesus Cristo. E eu estou recebendo uma palavra profética agora. Deus está quebrando os laços de falta de paz da tua casa, viu? Toda contenda, desavença vai cair no poder desta palavra. O laço da paz rodeando lá, pegando e amarrando tudo lá. Marido amarrado com a mulher, que é amarrado com os filhos. Eita, coisa linda. Começar a concluir, glória a Deus. Hoje estou mais rápido. Então estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, irmãos. Oh meu Deus, que coisa tremenda. Estáis no mesmo espírito, combatendo o quê? Juntamente. Escute isso aqui. A palavra combatendo juntamente é uma palavra grega tremenda. Sinarthleo, que significa labutar ao lado de, fazer trabalho árduo com alguém, combater junto com alguém ao seu lado. É alguém que está guerreando lado a lado. A ideia aqui é de duas ou mais pessoas lado a lado, empenhadas com todo o esforço, lutando juntas na causa do Evangelho de Cristo. Cito novamente um exemplo que eu já dei aqui, de Jonatas e o pajem dele de armas, não porque não tem outro, é porque é um exemplo muito perfeito daquilo que esse texto diz. E eu vou citar novamente, só pela relevância que esse texto tem para esse contexto. Olha o que é lutar lado a lado. 1 Samuel 14, 13. Isso aqui eu já falei 2 vezes. E eu fiz exemplo com você, nunca mais esqueci, Betinho. Escute, olha só o que é trabalhar lado a lado. Olha isso aqui. O servo de Deus, o povo de Israel, na verdade, estava com uma guerra contra os filisteus. Saul estava tremendo de medo. Jonas pegou e falou: pera lá, para Deus não tem impedimento de salvar e livrar com poucos ou com muitos. Irmão, ele pegou e falou para o seu pajem de armas, que era o escudeiro que ia na frente nas guerras: bora comigo guerrear? Ele falou: o que Deus colocar no teu coração, eu estou junto com você. E aí eles fizeram um mistério assim, falou: nós vamos lá, perto da guarnição deles. O que é a guarnição? O lugar onde ficam as armas, os soldados. E aí eles disseram assim, Jonatas falou assim:
eu vou falar com eles, vou falar de longe com eles. Se eles falarem, sobe até nós, vão lá que Deus nos entregou, Ele nas nossas mãos, nós vamos vencer esse exército, só nós dois juntos vamos vencer esse exército. Mas se eles dizerem, ficam aí, significa que Deus não está conosco nessa peleja, e a gente fica. E eles chegaram de longe e falaram, oi, tal, e chamou os filisteus, e aí eles zombaram ainda. Saíram de cavernas, hein? Estavam todos escondidinhos aí, com medo. E aí eles pegaram e falaram, subi cá. Quando eles falaram subi cá, o texto diz, aí entre esse versículo aqui, olha só o que aconteceu. Então subiu Jonatas, com os pés e com as mãos, como alguém estivesse escalando mesmo. Subindo naquele jeito. E aí olha só, e o seu pajem de armas atrás dele. Veja, ele estava na frente e o pajem de armas lado a lado, irmão. E aí veja só o que acontecia. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás. Em outras palavras, bem aqui, meu bem, hoje vai com você o exemplo. Vira nas minhas costas aqui. Olha lá, olha como que eles estavam. Olha o que é caminhar junto no evangelho. Cadê que alguém vai me dar punhalada? Cadê que o inimigo vai atingir, vai me trair, vai me agir com traiçoeiragem? Por que não vai? Porque enquanto eu estou guerreando aqui, o meu irmão está guerreando ali. Cada passo que eu dou, ele dá junto comigo. As lutas que eu não consigo vencer aqui, o inimigo consegue passar, quem que pega? Quem está lado a lado comigo. É assim que Deus nos chamou para caminhar. Ah, meu Deus do céu. E aí eu estou aqui guerreando, você está aqui de repente, passou uma fraqueza, passou um desânimo, e aí está o quê? Está você para me defender, você não vai deixar o inimigo me pegar, você não vai deixar a carne me derrubar, porque você está lado a lado comigo, na luta do evangelho. Labaca, labaxanda, labacominara súpria. Pega na mão do seu irmão assim. Não cansa não, é mútua a edificação. Diga, nós estamos juntos, irmão, nessa grande peleja. Eu não abro mão de você. Ela bassubre que me anda, labaxanda, cominaraçai. Eu não aceito perder nenhum aqui. Não vou perder nenhuma criança. Não vou perder nenhum adolescente. Não vou perder nenhum jovem. Não vou perder nenhum casal. Não vou perder nenhuma irmã. Não vou perder nenhum irmão. Porque se o inimigo tentar apunhalar ele, eu vou descer a espada nesse sem vergonha. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Lebaixa, bedeque, vácia. Das costas para a guerra não, irmão. Das costas para a guerra não. Se você das costas, se você se desgrudar de mim, se lasca eu e tu. Porque a sua costa fica vulnerável. Mas quando você está de um lado e eu do outro, lado a lado, só aqui, ó, pá. E aí quando você se sentir fraco, eu te levanto. E quando eu me sentir fraco, você me levanta. Oh meu Deus, isso aqui é evangelho de Deus. Isso aqui é evangelho de Jesus Cristo. Nenhum soldado vai ficar caído no meio da guerra. Eu sei, como pastor dessa igreja, há soldados que estão caídos aqui, há soldados que foram feridos, mas hoje você se levanta. Levanta ou não levanta, igreja do Senhor? Vai se levantar. Vai se levantar. Aí ele diz, combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Esse mesmo ânimo aqui, melhor traduzido seria, com uma só alma. Assim está no original. Com uma só alma. Olha o que eles estão dizendo. Ou poderia ser dito, como uma só pessoa. Ô irmão, ser cidadão do céu é andar como uma só pessoa, com a igreja de Deus. E o que isso significa? Esta é uma expressão de concordância e propósito unânime. Não devemos apenas estarmos juntos aqui no culto, mas pensarmos e sentimos o mesmo em relação à nossa missão como igreja. O texto, Atos 4:32, olha como a igreja andava.
Você sabe que houve uma grande perseguição. Os inimigos lá, os sinédrios, os religiosos, para de pregar no nome de Jesus. Vocês pregarem no nome de Jesus, nós vamos pegar vocês vão prender, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar, vocês vão sofrer. O que Pedro e os demais fizeram? Juntou os irmãos, vamos orar, estenda a sua mão, para que faça curas, sinais, prodígios, maravilhas. Todos foram cheios do Espírito e fizeram o quê? Continuaram. Aí, ó, versículo 32. Olha como que eles viviam. Eles não eram dois, irmão. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, ou seja, dos crentes. Cada crente se tornou um só coração e uma só alma. Oh Deus, faz isso aqui, Pai. Faz isso. Um só pensamento, um só sentimento. Oh, louvado seja Deus. Aqui no propósito da missão, o que significa? Significa uma profunda entrega a Deus e a unidade espiritual dos crentes, em que os pensamentos, sentimentos e prioridades estão alinhadas com o Espírito Santo e a vida de Cristo. Ou seja, todos amam e priorizam a Deus, pensam de acordo com a palavra e buscam as almas para a glória do nome do Senhor Deus. Se eu tiver com o pensamento de viver só por mim, defender a minha causa, não vai dar certo. Isso não vai adiantar. Isso não é evangelho. Evangelho é ter o mesmo coração e a mesma alma. E o que é isso? Estou traduzindo, trocando em miúdos. É você verdadeiramente priorizar Deus. Todos nessa igreja têm que priorizar quem? Não é priorizar trabalho, família ou qualquer outra coisa. Priorizar quem? Deus. Agora imagine uma igreja que todos priorizam Deus. Imagine uma igreja que todos estão nesse propósito unânime. Vamos viver para a glória de Deus e para ganhar as almas. Alguém consegue parar uma igreja dessa? Claro que não. Essa é a igreja do Senhor, imparável. Encerramos. Eu vou ler todo o versículo, esse longo versículo, mas poderoso. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, ou seja, com uma mesma alma, pela fé do evangelho. A fé do evangelho aqui é a fé que está contida no evangelho. Quem recebe a mensagem do evangelho, vive na fé. Agora está na fé desse evangelho, ele crê no Deus desse evangelho, no Cristo desse evangelho. Ele crê nos ensinamentos do evangelho. Ou seja, ele crê na obra e vida de Jesus. Vamos lá. O crente, como cidadão do céu, membro da igreja, deve estar firme na fé, lutando unido para defender e promover o evangelho de Cristo para a glória de Deus e salvação dos perdidos. Judas 3 diz assim, capítulo único, verso 3, a parte final: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que uma vez foi dada? Porque o evangelho ele é inalterável, imutável. O evangelho foi dado, a palavra de Deus foi dada e jamais será mudada. Por isso que de forma definitiva as escrituras, tudo que nós precisamos está aqui e ninguém pode alterar essa mensagem. Tá certo? Aqui batalhar é travar uma luta para que o evangelho não seja corrompido em nossa vida e nem adulterado pelos falsos crentes. Então, batalhar pela fé, o que é batalhar pela fé? Como que está o evangelho na sua vida? Ah, pastor, eu voltei a praticar as obras erradas. Corrompeu, o evangelho é corrompido. Você não é um testemunho vivo de Cristo? Então o evangelho está corrompido. Então nós temos que travar uma luta para quê? Para que essa pessoa volte a se alinhar novamente. Volte a estar no centro da vontade de Deus. Volte a ser um cidadão do céu. Volte a ter o mesmo valor que o evangelho. Essa é a luta que a gente trava. Não é fácil travar essa luta não, viu? Não é fácil. Tem pessoas que eu luto há mais de 5 anos. Vai. É uma luta tremenda. E eu falo, meu Deus, não aguento mais. O Espírito Santo, vai lá de novo. Vai lá de novo. Eu estou falando diante do meu Cristo aqui. Vai lá de novo e persevera. Ora mais agora. Porque parar de orar a gente nunca para. Mas, meu Deus do céu. É travar uma luta, é uma guerra mesmo. Quem aqui já teve experiência de um parente seu que estava na presença e desviou? Levanta a mão, quem teve um? Meu Deus,
É duro ou não é? Travar uma luta para ele voltar. É ou não é duro? É ou não é duro? Machuca ou não machuca? A gente soa, irmão, espiritualmente. Então é batalhar por essa fé, para que a gente não se corrompa, e outra, pelo falso evangelho. Por isso que eu digo, né? Eu sou veemente na defesa do evangelho, eu sempre digo isso. Eu sou veemente, mas veemente, sou um vento veemente impetuoso. Às vezes até passa um pouco da medida, porque, meu Jesus amado, na defesa do evangelho, pensa no leão. Quando eu vejo uma distorção do evangelho, mas não é algo do Espírito que faz, e a gente ali, e às vezes as pessoas até confundem, pensam que a gente está bravo, mas não é bravo não, é a autoridade do céu, meu irmão. Jesus amado, oh glória a Deus, glória a Deus. Quem de verdade deseja na sua vida viver esse padrão de vida do evangelho, do cidadão do céu, quem deseja, dá um grito bem gostoso de... Olha que unção maravilhosa aqui. Eu vou dar 30 segundos para você, cidadão do céu, adorar a presença de Deus que está aqui. Eu recebo a autoridade de Deus para te dizer que Deus coloca agora, escute o que eu estou falando, Deus está colocando poder e autoridade na palma da tua mão. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: receba agora a renovação do Espírito Santo na tua fé agora. Receba. Ubacachai, Chamedekese, Bacaio, Elebabara Sonda, Emacalabá, Subidesso, Elebabara Sondaras. Ó Deus renovando o ministério aí, ó Deus renovando chamada aí, ó Deus vindo com fogo santo do Espírito aí, elebaixo, pode sacudir essa poeira, não vai ser o que era, vai ser melhor, porque a glória vai ser maior, o poder vai ser maior, a entrega vai ser maior, a dedicação. Está descendo aqui, está descendo aqui, é graça, é graça, é graça. Oh, que coisa boa. Como é bom comungar com os senhores. Olha lá, isso aqui é mente, coração que tem o mesmo propósito. Por que esse púlpito flui? Por que a adoração flui? Porque esta igreja tem unidade de propósito. Aqui não tem inveja que vai prevalecer. Aqui não tem espírito faccioso, grupinho, quadrilha espiritual que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho. Meu Deus, mas está descendo aqui. Agora é a hora de você falar em línguas mesmo. Agora é a hora de você renovar a tua vida. Entra agora no caminho da renovação. Enquanto você vai adorando, Deus vai te revestindo de poder. Seja revestido de poder. Ei, cidadão do céu, receba o que vem do céu. Receba o que vem do céu. Receba. Ah, meu Deus, alguém não está entendendo. Quem é do céu recebe o que é do céu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio de onde? Veio do céu, veio do céu, veio do céu. Receba o que Deus está mandando do céu. Receba o ânimo do céu. Receba a força do céu. Receba a graça do céu. Ah, meu Deus. Uracantara sérgia. Piribirassuba caxéria. Ah, mas está muito forte aqui. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Deus vai tocar mais gente aí, Deus vai renovar mais gente aí. Elebanda, cantara, baixando, comanás. O bidiqueb do profobia. A missionária Maria Luísa fica de pé no corredor. Eu quero fazer o que Deus está me mandando. Eu quero que venha aqui. Eu quero que venha aqui as missionárias que estão na igreja. Feche uma roda no meio dela agora. Todas as missionárias de mão dada. Feche uma roda no meio dela. Eu vejo um laço de morte sendo quebrado. Eu vejo um laço do inferno sendo quebrado. Evangelho. Aqui tem evangelho. Nós não vamos se perder. A sua casa não vai se perder. O seu ministério não vai.
Olha lá, olha lá, olha lá. Laço de morte cai por terra agora. Eu, se fosse você, estava falando em línguas estranhas agora. Eu, se fosse você, está que nem os pastores aqui, ó, de mão levantada, com lágrimas nos olhos, e adorando, 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 adorando. Isso aqui é reino de Deus, isso aqui é poder de Deus, e no meio dessa glória que está descendo aqui, olha aí, olha o renovo aí, olha a cura de, olha aí, pega, pega, pega. Pega! Receba poder agora. Receba poder agora. Jesus começa a curar agora em nosso meio. É cura e renovo. Renovo e cura. É cura e renovo. Renovo e cura. Cura e renovo. Renovo e cura. Quem é do mistério do Evangelho é. Quem recebe do céu, recebe. É macande plomondeco. E mande comane sempre per comanai. Ele macante copla shande copla su. Ele macante nebrio de comanara comanai. Ele bracopla to che fai. Alabra subri comanai. Ele brechebi copla subri comandobre copranai. Ele brecanta na abraçai. E contra forque amante comanai. Ele brasubri comandobre comandobre comanai. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o vosso Senhor, o vosso amor. Ele vai combinar a súbria. Eu me manifesto nesta casa, eu me manifesto na tua vida, eu me manifesto, diz o Senhor. Meu Jesus amado. Deus está entrando com salvação na casa dos irmãos aqui, ó. Deus me autoriza a dizer, Deus está alcançando de perto e de longe também. Vai ter conversão, vai ter conversão, vai ter conversão. Meu Deus, oh meu Deus. Meu Jesus amado, eu vou voar aqui, hein? Mais uma vez, a última vez, pega na mão do seu irmão e não para de dar glória e falar em línguas agora, não para. Eu vou esperar você se edificar com ele agora. Só vale língua estranha e adoração agora. Pega na mão dele e vai. Solta agora o que está dentro de você. Solta agora, porque o que está cheio o coração fala a boca. Vai pegar. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Olha aí. É da bacana, da baixanda, da come, da súria. Da bande candaras.
Derá, subirá. Eramande cobachanda. Eremiande cobacheria. Eramande coblasuria. Eracamante que se obrahaio. Eramande coblachande candarabagaia. Eramande queria surga mande candarabassuria. Meu Jesus amado, olha só o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Meu Deus. Meu Deus. Por favor, com as duas mãos levantadas, você vai dar um grito agora comigo de guerra, do jeito que eu vou te pedir agora. O Espírito está colocando na minha boca. Você vai gritar bem forte. Nesta noite, eu me levanto como um cidadão do céu, cheio do poder do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho de Cristo. Diga: o Evangelho de Cristo corre nas minhas veias. Era manda súria. Eu tenho que encerrar por causa do horário, deu o horário, eu vou encerrar. O que as pessoas ouçam de nós é que estamos vivendo como cidadãos do céu, de acordo com o padrão do Evangelho de Cristo. As palmas louvem ao Senhor.